Agora, atrás, na parte posterior, a traqueia ela é fechada por um músculo liso chamado traqueal, né? O músculo da traqueia, músculo traqueal, pertinente o nome, né? Tá aqui, ó. Função da traqueia, servir como passagem para o ar, por isso o termo tubo de vento. Imagem, ainda não. Ainda tem aqui uma outra informação sobre a traqueia, ó. Ela se bifurca, né, mais para baixo e dá origem aos brônquios, os brônquios principais, direito e esquerdo. A bifurcação tem nome, e é nome de gente, carina, e a carina é uma área sensível da traqueia que ativa o reflexo da tosse, quando a gente precisa tossir por algum motivo, né? Então a carina é a bifurcação da traqueia e ela é sensível e gera estímulos da tosse, tá bom? E de novo, a traqueia ela dá origem aos brônquios, brônquios principais, direito e esquerdo, cada um indo para seu respectivo pulmão. Olha aqui a imagem da traqueia, ó. Essa é uma vista posterior, parte traseira dela, parte de trás. O músculo traqueal está aqui, ele foi cortado mais para baixo para a gente poder ver como realmente há semi-anéis, os anéis não se fecham totalmente, né? E aí eles se estendem também em parte dos brônquios, os semi-anéis também vão um pouquinho mais para baixo. A bifurcação, vou passar agora para a vista anterior. Olha. A bifurcação, então, aqui, ó, é a carina, de novo, os semi-anéis. A primeira cartilagem aqui em cima é a cricoide e depois é a tireoide. Aqui, ó, cricoide e tireoide. E aqui já são os brônquios, ó, brônquio principal direito e esquerdo, indo cada um para o seu respectivo pulmão. Em vermelhinho aqui nessa imagem, ó, está lá atrás, na parte posterior, o músculo traqueal, o músculo liso que faz o papel de fechar a traqueia posteriormente. Brônquios, beleza, vamos seguir a sequência, né? Os brônquios são derivados da traqueia e são chamados inicialmente de principais, direito e esquerdo. Eles se bifurcam, obviamente, a partir do momento em que penetram nos pulmões, se dividem em 3 para o lado direito e 2 para o lado esquerdo. Esses que são originados dos principais são chamados de brônquios lobares. A palavra vem de lobo, né, que são as partes dos pulmões. Então, dos brônquios principais saem os brônquios lobares, indo para a direita e para a esquerda, né? Para a direita, 3 lobares, para a esquerda, 2 brônquios lobares. A partir daí, já dentro dos pulmões, esses brônquios lobares continuam se multiplicando, se dividindo e vão cada vez mais diminuindo o seu tamanho. A sequência é essa aqui, ó. Os brônquios segmentares vindo na sequência, os bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e pronto, chegou na parte final desses tubinhos, são muitas ramificações e cada vez mais ele vai ficando fino, bem fininho, bem estreito. A parte final é uma espécie de saquinho de ar chamada de alvéolo. Essa é a unidade funcional, a parte mais importante do interior dos pulmões, a parte microscópica dos pulmões, tá? Vamos olhar aqui. O que acontece? Olha o que acontece com os brônquios, do mais calibroso para o menos calibroso, ó, vai afinando. Reparem bem, olha quantas bifurcações existem. E no final, ó, essa imagem mais ampliada mostra. Cada bolinha dessa aí é um saquinho de ar conhecido como alvéolo. Então eles parecem cachos, se organizam assim em grupos, parecem realmente cachos, tá? Então cada bolinha dessa é um alvéolo localizado nas terminações dos bronquíolos, né? Após os ductos alveolares dos bronquíolos, existem então nas partes finais esses alvéolos. A gente vai dar bem ênfase aos alvéolos aí agora, tá? Olha que interessante. Traqueia no meio, brônquios lobares, depois as bifurcações, né? Brônquios principais, lobares, todos os nomes, né, que vêm na sequência, e isso lembra muito uma árvore, né?
parecem galhos, por isso que isso é conhecido como árvore brônquica, é a árvore dos brônquios, né? Muito interessante isso, né? Claro, não se preocupem com essas legendas. Olha como é que fica então essa organização no interior dos pulmões, gente. Esses canais, eles se estendem, né, por toda a área dos pulmões, tá? E já vão perceber a diferença aí entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo, que é um assunto que eu vou abordar mais para frente. Então, olha aí a extensão dos brônquios no interior dos pulmões. Beleza, olha aqui. A ênfase, então, nos alvéolos. Como eu falei, são aqueles minúsculos saquinhos de ar localizados nas terminações dos bronquíolos após os ductos alveolares, né? Eles são as partes mais importantes, né, do interior dos pulmões, é o local onde ocorre a hematose. Esse termo apareceu agora pela primeira vez no sistema respiratório, mas já tinha aparecido antes no cardiovascular. Hematose é a troca de gases, né? A troca do gás oxigênio pelo gás carbônico e vice-versa. E ocorre exatamente aonde? Nos alvéolos, no interior dos alvéolos, tá? Por essa razão, os alvéolos são chamados e conhecidos como unidades funcionais dos pulmões ou do sistema respiratório. Está aqui embaixo, são as unidades funcionais. Então é o seguinte, ó, por que os alvéolos são chamados de unidades funcionais dos pulmões ou do sistema respiratório? Porque são os locais onde ocorre a hematose, a troca gasosa, tá bom? Essa então é uma possível pergunta já com a resposta, beleza? Então os alvéolos são aqueles minúsculos saquinhos de ar. Olha que interessante. Enrolados nos alvéolos existem capilares sanguíneos, venosos e arteriais. Claro, senão o ar não passaria para o sangue, né? O oxigênio e o gás carbônico não passariam para o sangue. O ar não, né? Mas esses gases é que passam, né? Então é necessário que haja um contato entre os alvéolos e esses capilares. Quem já viu o sistema respiratório, ou melhor, cardiovascular, sabe que os capilares são permeáveis, permitem a passagem, né, de alguns elementos. E os alvéolos também são permeáveis a esses gases, ao oxigênio e ao gás carbônico. E é aí que ocorre a difusão. Eles conseguem atravessar as paredes dos alvéolos e também conseguem atravessar as paredes dos capilares, tanto venosos quanto arteriais. E a troca ocorre exatamente nesse nível aí, tá? Entre os capilares e os alvéolos, entre os alvéolos e os capilares. E é assim que esses gases entram e saem da nossa corrente sanguínea. Tem uma outra imagem aqui que mostra isso mais de perto. Olha que legal. Analisem essa imagem aí. Aqui, ó, vários alvéolos, um deles foi destacado e ampliado, e aí vocês vão ver aqui, ó, pela artéria pulmonar, as moléculas de gás carbônico estão chegando em azul e estão passando de dentro do capilar arterial para dentro do alvéolo e aí vai ser expirado, vai ser exalado. Ao contrário, as moléculas de oxigênio em vermelho estão chegando aos alvéolos e aí passam para as veias pulmonares e vão ser direcionadas ao coração. Então tá aí, ó, a hematose é a troca de gás oxigênio por gás carbônico nos alvéolos. Esse é o nome que se dá a essa troca que ocorre lá nos alvéolos. Em todos eles ocorre isso o tempo todo enquanto a gente está respirando, né? Inspirando e expirando, ok? Legal. Mais uma imagem aí do interior dos alvéolos, só para ilustrar. Vou deixar passar. E vamos para o próximo assunto, que é a cavidade torácica. Eu, na verdade, já falo sobre a cavidade torácica no sistema cardiovascular, mas como agora o vídeo é específico sobre o sistema respiratório, também é pertinente dar uma passada pela cavidade torácica de novo. As delimitações delas são, né? Abaixo o músculo diafragma, atrás, né, posteriormente as vértebras e anteriormente são costelas e o osso externo. Essas são as delimitações. Na parte posterior também estão as costelas, obviamente. Então, as delimitações da cavidade torácica são essas. Ela é dividida em partes
e essas partes são chamadas de mediastinos. Tanto o coração quanto os pulmões ocupam o mesmo espaço, o mesmo mediastino, que é o mediastino médio. Está aqui, ó, mediastinos, e esses três órgãos ocupam o mesmo, que é o mediastino médio. Tá bom? Uma passada aí rápida na cavidade torácica, só para dar uma relembrada. Aqui, ó, a cavidade torácica, embaixo o músculo diafragma, costelas externas foram removidas, os pulmões envolvidos pela sua membrana, que é a pleura, o coração no meio também envolvido pela sua membrana, que é o pericárdio, tá? E aí a organização desses órgãos na cavidade, essa imagem poderia ter aquela legenda in situ, que é uma legenda, né, uma expressão do latim, que significa posição original mesmo desses órgãos, tá? Nenhum deles foi tracionado, rebatido, estão todos na posição original que ocupam no nosso corpo. Opa, pulei alguma coisa aqui, deixa eu voltar. Volta aí. Pulei uma imagem aqui. Mesma coisa, né? Os pulmões com a traqueia, a carina, os brônquios, né? A relação deles com o músculo diafragma logo abaixo. O diafragma é o músculo que delimita as cavidades, que separa uma da outra, a torácica da abdominal. Então tá aí mais uma imagem para ilustrar isso. Vamos para sequência, morfologia dos pulmões. Vamos estudar agora os pulmões, né? Os pulmões são órgãos cônicos, forma de cone, aproximadamente um cone, né? Isso significa que ele possui um ápice e uma base. A posição tradicional aí dos pulmões é aquela que a gente sempre entendeu mesmo, ápice para cima e base para baixo, tá? Então eles têm uma textura esponjosa, são dois, obviamente, direito e esquerdo, e aí estão localizados, como eu acabei de falar, na cavidade torácica, no mediastino médio, junto com o coração. Os pulmões, eles são divididos por cortes, chamados de fissuras, em partes. As partes são chamadas de lobos. Embora não tenha nenhum acento, e a gente tem a tendência de ler lobo, a pronúncia correta é lobo, tá? Então, os pulmões possuem divisões, que são os lobos. As suas partes são chamadas de lobos. Vamos ver a diferença aí entre os pulmões. Ó, o pulmão, no adulto, ele é uma massa esponjosa de cor cinza azulado, e na criança ele é repleto de líquido no período intrauterino e tem a coloração roseada, tá? É o tom róseo, é o termo correto. Então ele é repleto de líquido antes do nascimento, e após o nascimento é que ele consegue, né, trabalhar com ar. Os pulmões representam a maior área do nosso corpo em contato com o meio externo, né? Dada a quantidade de alvéolos que existem nos nossos pulmões. Então, é uma quantidade muito grande, então é a maior área do nosso corpo em contato com o meio externo, mais até do que a própria pele, bom? Do que o nosso corpo todo, né? Uma imagem dos dois, direito e esquerdo. Já dá para notar, obviamente, as diferenças entre os dois. Nós vamos analisar agora, então, um a um. Que interessante. Pulmão de fumante, pretinho igual carvão, e o outro mais clarinho, que é pulmão de quem não fuma. Imagem radiológica aí, né? Radiografia, a parte escura, os pulmões, a parte clara aqui no meio, o coração. Diferenças agora. Pulmão direito possui 3 lobos e 2 fissuras. Um em cima, um no meio e um embaixo. Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. As fissuras são horizontal e oblíquo. Vamos para a imagem, fica muito mais fácil entender isso. Olha, ápice, base, né? Ápice para cima, base para baixo. Lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Fissura horizontal, porque está realmente na horizontal. Fissura oblíqua, porque está na diagonal. Esse, então, é o pulmão direito. Ele é maior do que o esquerdo. De novo, pulmão direito, uma vista posterior. E
O esquerdo possui apenas 2 lobos e apenas uma fissura, que é a oblíqua. A imagem dele está aqui. Antes disso, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre uma característica única do pulmão esquerdo. Há uma teoria que diz que ele sofreu um processo de involução, ele atrofiou para ceder espaço ao coração, sendo que 2/3 do coração estão para a esquerda, né? Tendo em vista que esse fato realmente é verdade, o pulmão esquerdo, então, ele deu uma atrofiada. Essa é uma teoria que diz que ele passou por um processo de involução do lobo médio. Ele perdeu o lobo médio, que atrofiou, para ceder espaço ao coração. Um resquício desse processo, um indício de que realmente isso aconteceu, é a presença de uma espécie de linguinha, chamada de língula. Está aqui o nome, ó. Língula, que realmente só existe no pulmão esquerdo, tá? É uma teoria, né, gente? E é o que a ciência diz em relação ao processo evolutivo, tá? Então, o pulmão esquerdo tem essa característica única, a presença de uma linguinha, chamada de língula, ok? Isso realmente ocorre somente no pulmão esquerdo. E esse processo de involução teve como objetivo ceder espaço para o coração. Agora sim a imagem dele. Ápice, de novo, base, né? Isso aí não muda, lobo superior, lobo inferior, apenas um corte, uma fissura na diagonal, então o nome dela é fissura oblíqua. Bom, vamos entender agora a parte fisiológica, né? Como é que o ar entra e como é que o ar sai, mecanismo de respiração. Bom, a respiração em repouso, que é a respiração normal, na ausência de atividade física, ela é realizada basicamente pelo músculo diafragma e pelos intercostais externos, músculos que estão entre as costelas. E o que eles fazem? Toda vez que esses músculos contraem, eles aumentam o volume da cavidade torácica. O diafragma desce, empurra os órgãos abdominais para baixo e aumenta esse volume torácico, beleza? Os intercostais puxam as costelas para cima, ajudando ainda mais nessa expansão. 80% desse trabalho é feito pelo diafragma, uns 20% feito pelos intercostais. Toda vez que o volume torácico aumenta, a pressão dentro da cavidade torácica, a pressão intratorácica, ela diminui e fica menor do que a pressão fora, a pressão atmosférica, a pressão do ar à nossa volta. E isso cria uma espécie de vácuo que suga, que puxa o ar para dentro, para o interior dos nossos pulmões. Então, é assim que a gente inspira, graças à contração desses músculos, diafragma e intercostais. Ok? Então, eles contraem, aumentam o volume da cavidade, altera a pressão interna e aí, como a pressão dentro de nós fica menor do que a pressão fora, automaticamente o ar é sugado para dentro. Isso é respiração em repouso normal, tá? O nosso dia a dia. 80 vezes 20 aqui, né, por cento, é a relação entre o diafragma e os intercostais externos. Bom, esse processo de respiração é dividido em 2 etapas. Para dentro é a inspiração, para fora é a expiração. Você pode chamar também a inspiração de inalação e a expiração de exalação. Okay? Para dentro, inspiração ou inalação, para fora, expiração ou exalação. Então, se divide assim a respiração. Bom, aí como eu falei, ó, na inspiração, contração do diafragma, contração dos intercostais, aumento do volume torácico, diminuição da pressão intratorácica e o vácuo que puxa o ar para dentro. Já na expiração, agora é um processo chamado de passivo. Por que isso? Pensem aí, por que a expiração é um processo passivo e a inspiração é um processo ativo? A expiração é um processo passivo porque depende exclusivamente do relaxamento desses 2 músculos, do diafragma e dos intercostais. Quando eles relaxam,
eles voltam para as suas posições iniciais. Bom, as costelas são levadas de volta à posição inicial, o diafragma sobe e volta para a posição dele, o volume torácico diminui, e quando o volume diminui, a pressão aumenta, a pressão dentro fica maior do que a pressão fora, e aí por isso o ar é expulso, é empurrado para fora dos nossos pulmões num processo conhecido como expiração. Tá? Então, ó, inspiração, processo ativo, depende da contração muscular. Expiração, processo passivo, porque depende apenas do relaxamento desses mesmos músculos. Tá legal? Então vamos aqui. Aqui, gente, ó, tem 2 vídeos, eu deixei aqui só para lembrar. Vou colocar esses vídeos na descrição do meu vídeo. Imagens, ó, mostrando o diafragma expandindo, o ar entrando, beleza. Exalação quando ele volta para a posição inicial. Ó. Inalação, observem depois aí com calma essas imagens. Mesma coisa, ó, posição inicial do diafragma e ele aqui contraído. Percebam também que os pulmões ó, aumentaram de tamanho, de lado, na vista anterior e vista lateral. Mais uma vez, vista anterior e vista lateral, mostrando esse processo acontecendo e toda a expansão do gradil costal. Bom, mas nós... Opa, vou voltar. Nós somos capazes de realizar uma inspiração profunda, que é aquela que a gente puxa mais ar para dentro. Para realizar esse processo de inspiração profunda, a gente vai precisar não só do diafragma e dos intercostais externos, vamos precisar de 2 outros pares de músculos, que são do pescoço. Os esternocleidomastoideus, eita, nome ruim, né? E os escalenos. O que eles fazem? Os esternocleidos puxam o manúbrio, que é a primeira parte do osso externo para cima. E os escalenos puxam as primeiras costelas para cima também. Isso ajuda na expansão da cavidade torácica, aumentando ainda mais o seu volume. Durante o processo de inspiração profunda, a gente expande ainda mais o volume torácico e aí, por essa razão, a gente consegue colocar mais ar para dentro do que normalmente fazemos, tá? Então tá aqui, ó, a função deles, os músculos chamados de acessórios, né? Eles estão ajudando então a gente num processo que não é o comum, né? Não é a respiração em repouso que foi descrita antes. Aí para fora também é possível? Também, ó, expiração forçada. A gente consegue então expulsar o máximo de ar possível para fora, né? Para isso agora vamos ter o auxílio de outros músculos acessórios, os intercostais internos e também os músculos abdominais, que vão fazer o trabalho de empurrar as vísceras para dentro contra, né, o diafragma, e o diafragma vai ser obrigado a subir, tá? Então, ó, para forçar o máximo de ar para fora, é simples, a gente diminui o volume torácico com os intercostais internos, empurra as vísceras para dentro com o reto abdominal, e aí o diafragma é forçado a subir. E isso faz com que a gente coloque o máximo de ar para fora num processo chamado de expiração forçada. Tá? Todos esses músculos que participam desses processos diferentes são chamados de acessórios. E o principal músculo da respiração é o diafragma. Então eu organizei isso aqui, ó, numa tabelinha. Deixa eu ver se vai entrar aqui a tabela. Ó. Entrou aqui, ó. Aqui estão todos os músculos então organizados para que vocês tenham aí um material de estudo depois, tá? Os músculos da respiração estão todos aqui listados e a ação de cada um deles, beleza? Vou ficar falando isso aqui, vocês vão poder olhar depois. Agora aqui tem alguns conceitos em relação ao sistema respiratório, tá? São os volumes pulmonares. O volume basal de um adulto médio, de um homem adulto médio, é de 3 litros, que é aquele volume normal dos pulmões. O ar é medido em litros, tá? A inspiração normal, essa em repouso, altera esse volume em 500 ml. A gente consegue inspirar e expirar normalmente
cerca de 500 ml. A inspiração máxima, quando a gente puxa o máximo para dentro, consegue dobrar esse volume de 3 para 6 litros. E quando a gente força o máximo para fora, a gente percebe, a gente não consegue esvaziar totalmente os pulmões. Fica ainda 1 litro de ar no interior deles, que é aquele volume residual. Tá? Então aqui, ó, alguns conceitos e algumas alterações no volume de ar dos nossos pulmões. Tem mais, ó. Volume corrente, um outro conceito, é o volume de ar trocado em cada respiração. Como foi dito, é cerca de 500 ml. Mas olha só, desses 500 ml, efetivamente, quanto desse ar chega lá nos alvéolos? Apenas 350 ml. Ué, e onde estão esses outros 150? Ficam retidos, perdidos nos espaços mortos. É simples. O caminho é longo e nem todo o ar que a gente inspira em repouso consegue chegar até o final. Então, cerca de 150 ml de ar ficam nos espaços mortos e não são utilizados, tá? E apenas 350 chega até o final. Esse é o volume corrente, esqueci de falar ali. A ventilação é o volume de ar trocado em 1 minuto. Se a gente parar aí para contar 1 minuto, a frequência média de um adulto, também médio, é de cerca de 12 respirações por minuto. E se você multiplicar o 12 por 6, né, por 500 ml, você vai chegar a um volume total de 6 litros. Tá? Então, ó, são 12 vezes por minuto, em média. Claro, você pode dizer, eu respiro menos, eu respiro mais. Enfim, essa é a média. E se multiplicar o 12 por 500, que é o volume que entra e sai, a gente vai obter, então, em 1 minuto, um volume total de 6 litros respirado. Então, em 1 minuto, a gente consegue trocar 6 litros de ar. Beleza? Isso é ventilação. Por último, gente, ó, fenômenos respiratórios. Tosse, espirro, bocejo e soluço. Vamos lá. Vamos para a análise individual de cada item. Primeiro, a tosse. A tosse é um mecanismo de proteção, já falei isso, né? Ela é ativada sempre que há uma obstrução em uma via aérea. É um processo através do qual a gente expulsa uma grande quantidade de ar dos nossos pulmões com toda a nossa força, e isso faz com que desobstrua as vias aéreas inferiores, né? Principalmente a glote, a laringe, traqueia. Então serve para tirar qualquer coisa que tenha entrado ali. Claro, gente, a gente também tosse por diversos motivos. Quando há uma infecção viral, né, a gente acaba tossindo. Quando há um acúmulo de secreção nessa região, também a gente tosse para tirar a secreção dali. Enfim, mas a tosse, aquela com um mecanismo de proteção, ela funciona para desobstrução, tá? Então, ó, desobstrução de vias aéreas inferiores. E o funcionamento dela ocorre quando a gente expulsa uma grande quantidade de ar para fora, né? E isso força aquilo que está ali, né, ocupando um espaço indevido, força para fora aquilo que entrou ali, tá legal? Então é uma proteção, evita a asfixia, né? A gente só não se asfixia com qualquer coisa graças à tosse. Então é um mecanismo de defesa e é um mecanismo involuntário. Os estímulos para que a gente tussa, né, a partir da carina, que é aquela área sensível, vem também do bulbo, que é aquela área que produz estímulos que são pertencentes aos reflexos vitais, tá, que nos mantém vivos. O espirro é também, ó, um grande esforço expiratório, colocar ar para fora. Só que no espirro a gente consegue fazer isso com uma velocidade muito maior no ar, chega até 160 km por hora. Serve para limpeza principalmente de vias aéreas superiores, nariz e boca, né? E é como uma explosão. O espirro, ele tem um momento de preparação, que é quando a gente puxa mais ar. Tipo assim, ó, você primeiro puxa mais e depois, pum, explode esse ar todo que você inalou de uma só vez, numa velocidade muito alta, com o objetivo principalmente de limpar as vias aéreas superiores, nariz e boca. Faringe, né? A parte nasal da faringe, parte oral da faringe, cavidade nasal, nariz propriamente.
Tá legal? Então, as vias aéreas superiores. O ar sai, então, como numa explosão. O bocejo é um grande esforço inspiratório. Ó, a gente puxa uma grande quantidade de ar para dentro durante o bocejo. Isso serve para ventilar mais alvéolos do que aqueles que são ventilados durante o processo de respiração normal. Como assim? A gente assim, ó, respirando normalmente, em repouso, a gente não consegue levar ar suficiente para ventilar todos os alvéolos do nosso sistema pulmonar, nosso sistema respiratório. E aí, o bocejo serve para levar uma grande quantidade de ar para dentro, tendo em vista que a boca é uma cavidade maior do que a cavidade nasal, então a gente consegue realizar uma ventilação mais eficaz nos nossos alvéolos. A relação com o sono é porque quando a gente está com sono há uma baixa oxigenação no nosso cérebro. E a gente boceja quando vê alguém bocejando por um mero reflexo do nosso cérebro, né? A explicação científica para isso é simples, é só isso. É um reflexo do cérebro de ver uma pessoa bocejando e de fazer o mesmo. Até alguns animais, né? Você vê o cachorro bocejando, a gente boceja junto, tá? Fizeram um estudo e aí concluíram que o reflexo causa esse bocejo involuntário, tá? E, por último, o soluço, ele é considerado uma resposta anormal do sistema respiratório, causado por espasmos no diafragma, é uma contração espasmótica dele, ele contrai de forma involuntária, ele é involuntário, né, mas são espasmos, são contrações momentâneas, repentinas, e não tem nenhuma finalidade, não serve para nenhum propósito. E dizem que o soluço é cíclico, que ele, do mesmo jeito que começa, vai terminar sem que você precise fazer nada. Bom, é claro, gente, há muitas informações sobre o soluço, daquelas que são de conhecimento popular, né? Mas, enfim, o que é de informação técnica, né? o que os livros de anatomia trazem sobre o soluço, é isso, que é uma resposta normal, um espasmo do diafragma, cíclico e sem nenhuma finalidade. Beleza? Vamos respirar melhor agora, né? Depois dessa aula, nem sei de quanto tempo, deve ter mais de 1 hora já. Respira fundo aí, relaxa. Espero que vocês tenham curtido. Aqui, ó, eu terminei, vou deixar aqui na parte final, concluí o sistema respiratório. Espero que vocês tenham entendido tudo. Aqueles que são meus alunos, caso não tenham entendido alguma coisa, me procurem aí pelas redes sociais para a gente tirar dúvida, tá? Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu, beijos e abraços.